Eu tô pelo celular, Nilson. Tá. Como é que eu consigo aqui ver mais pessoas, hein? Celular não dá? Deixa eu ver se eu inclina aqui. Acho que não dá, né? Mais pessoas pelo celular. Lembro que eu só vejo 3. Vamos ver se conforme for entrando ele vai dividindo. Eu acho que conforme for entrando, Fabiane, vai dividindo. Porque eu também tô Então, vendo porque... 3. Ah, então tá, não, porque no Zoom aparecem só 4, né? Então, por isso que eu Deixa eu entrar pelo queria ver celular. todo mundo. Mas acho que vai entrando. É isso aí. Boa noite. Boa noite. Ô, Luciano. Oi, Nilson. Oi, Fabi. William. Tudo bom? Boa noite, Luciano. Boa noite, gente. Ah, dá para ver todo mundo pelo celular. Dá, né? Que bom. Estou aqui ainda no 7-1 com esse telefone. Né? Oi, Fernanda. Oi, boa noite. Opa. Olá. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Dá mais uns minutinhos, né? Boa. E aí, tô com uma dúvida para saber se o pessoal engrenou na leitura, viu? Se já o hábito tá começando ou ainda tá difícil. Eu acho que esses capítulos eu consegui ler bem mais rápido do que os primeiros. Ah, é? Foi, né? Vai melhorando, né? Mas é Oi, incrível. Acho que Cris. a gente acho que perdeu a capacidade de ler, né? O hábito, não sei. Oi. A Cris, a Josi também. Então, mas eu acho que vai melhorando, capítulo a capítulo, não sei se também a história vai te pegando e você vai conseguindo, vai querendo saber o que vem depois, acho que vai estimulando, né?
É, Tá todo mundo? Tá tá entrando. 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 Olá, Sérgio, tá ouvindo bem? Ah, a versão. Olha, essa é das antigas. Boa noite, Sérgio. É de 78. Nossa. Só eu tinha nascido, o resto aí não estava nem no projeto. Olha que não é bem assim. Não é bem assim mesmo. Já estamos? Acho que a gente pode começar, né? São 8h03. Acho que sim. Uhum. Ah, a Alessandra tá entrando. Eu vou liberando, se entrar mais gente, eu vou liberando por aqui, não tem problema. Boa noite, Alessandra. Boa noite. Ah, o Marcelo Boa tá noite. entrando. Aí, Fabi e Cris, vocês querem iniciar com alguma questão? Alguma Eu tô bem provocação? fresca na cabeça, porque eu acabei de ler de novo antes da gente começar. E que eu fico curiosa para saber como é que eles leem, se eles leem assim, ou se vocês acabaram de falar sobre. Mas como que é o hábito de vocês de ler? Acabaram de ler ou vocês foram lendo durante o dia? O que foi? Alguém pode falar? Eu gosto de ler e rabiscando o livro. Uhum. E vou pondo a data daquela observação. Dessa vez eu reli até a página 80, por exemplo, e gostei da parte que ele falou da roda gigante. Gostei que vendas é um serviço de investigação o tempo todo, então eu desenhei o Sherlock Holmes na, do lado da minha coisa, quando eu olhar, falar, é investigação. Tá? A importância de fazer pergunta. Então, a gente vai sacando cada vez que a gente lê um livro, a gente é diferente e o livro também, né? Você coloca a data da observação, você sublinha e coloca a data que você sublinha. Interessante, viu? Muito interessante. E daí você vê e fala, nossa, olha quanto eu amadureci, olha, naquela época isso me chamou a atenção e agora esse hábito está tão dentro de mim que já eu não preciso prestar atenção, entendeu? É como se todo mundo aqui que aprendeu a dirigir a primeira vez e tinha aquela vítima do seu lado, porque era uma vítima, era um cara corajoso, tá? Você tinha que prestar atenção no trânsito, nos dois espelhinhos retrovisor, 3, né, agora, tá? No câmbio, você tinha que olhar para ver se estava em primeira, segunda, terceira. Tá, hoje você está a 150 na estrada e apareceu um caminhão. Se você tiver que olhar para o câmbio, saber se está em quarta ou quinta, você está morto, né? Verdade. Então, a gente primeiro faz os hábitos e depois os hábitos fazem a gente. Os bons e os ruins. Então, você olha, gosta, eu gosto de tomar nota e falar, ok, vou pôr isso aqui como hábito. Não saio do cliente sem pedir indicação. Então, hoje, para mim, é um hábito, mesmo que eu não venda, se ele não me der nenhuma indicação e falar, suma, não quero ver você, minha apresentação foi muito ruim. Muito interessante. Uhum. Então, pegando esse gancho do Sérgio,
na página 55, no terceiro parágrafo aqui, onde ele fala que não há mal algum em pensar que uma situação de venda se assemelha a uma guerra, né? Então, que ele fala que é uma experiência boa para ambas as partes, você derrotou o inimigo. Queria... eu não sei se eu concordo em enxergar como um inimigo. Eu fiquei meio intrigada com isso. O pessoal de vendas aí, como é que enxerga isso? Vocês enxergam o cliente como um inimigo, onde se você vender, você ganhou uma partida, uma disputa? Como é que vocês enxergam isso? Isso foi em 77, 78 que ele escreveu por lá. Era realmente uma competição, ainda mais no salão de automóvel, né? Dentro de um salão. Se você não vender, assim que esse cliente sair, ele vai entrar na outra loja e o outro vendedor não vai deixar ele escapar. Então, na época, assim, hoje não, acho que de uns 15 anos para cá, a negociação virou aquele negócio de ganha-ganha, tá? Mas eu que recruto vendedor, sou headhunter, sei que o vendedor mesmo, ele tem alguma coisa interna que ele... Os campeões mesmo gostam quando o cliente olha e fala, acho que eu não vou comprar porque está caro. E aí alguma coisa dentro da mente desse cara fala, o quê? Agora eu vou provar para este cara que ele está errado e eu estou certo, já não estou mais ligando para a comissão, é uma questão de competição, é um esgrima mental, tá? E a coisa que ele mais gosta no final, fala, realmente o senhor tem razão, vou levar este, tá? Ele começou mentindo o cliente, dizendo que não queria, que estava caro, que não tinha dinheiro, e vai embora com o produto. E o vendedor tem um orgasmo mental. Ah, não falei para ele que ele estava errado? Não tem Alessandra, explicação, tá? É uma química. Eu vou ficar quieto, né? Vamos deixar os outros falar. Eu entendi, assim, pelo lado do vendedor, que realmente o vendedor, ele fala assim, ó o caroço entrando na loja, né? Tipo, ó o cliente caroço que não vai comprar. Tipo, ele mesmo esnoba o próprio cliente que entra. Então, essa guerra, o que eu entendi? Essa guerra é uma guerra no mindset do vendedor, que ele precisa entender que o cliente não é uma guerra, que até mesmo eu entendi essa guerra junto com os outros amigos. Então, existe guerra entre os amigos da loja, existe guerra na cabeça dele com o cliente, do cliente com a cabeça. Então, a guerra, na verdade, é ele com ele mesmo, né? Foi isso que eu entendi. Muito bom. Mas eu acho que tem uma parte um pouquinho abaixo aí desse trecho que me chamou mais atenção ainda. Que ele fala que toda vez que eu enfrento um cliente, eu estou de algum modo enfrentando meu pai de novo. Para mim isso foi muito forte. Fernanda, a gente falou a mesma coisa, eu levantei a mão para falar isso. Nossa! Ele perde até o pai dele, para mim foi muito então, forte. Eu fiquei pensando, imagina a cabeça desse homem, tudo bem, ele é um cara determinado, né? Mas ele tem um problema psicológico muito grande, e que não está resolvido aqui. Não sei se ele conseguiu resolver ao longo da vida dele, mas se a cada venda ele está vendo o pai, ele está provando para o pai que ele pode, isso é muito complicado, né? É uma dor muito grande dele. Para mim isso aqui ficou muito forte. Eu tenho um cliente, não posso dizer o nome, que ele, quando pede vendedor para mim, ele fala, eu quero mulher separada, com filhos sem pensão. Esse é o perfil. E aí uma vez eu perguntei, é bem sofisticado o seu perfil? Ele falou, eu sim. Eu quero, porque normalmente ela sai do casamento, sobrou um filho, não tem pensão, e ela quer provar para ela e para ele e para a sociedade que a parte podre, a parte que não deu certo foi a dele. Ela é uma super vendedora, tá? E ainda com instinto maternal. Porque o homem consegue chegar em casa, olhar para o filho e falar, olha, não consegui vender, não deu para comprar o Danone. A mãe não volta antes da meia-noite sem Danone.
Estão me O ouvindo? pessoal Alvorada levantou a Você não mão aí. pode falar o nome dele. Estão me ouvindo? Pode falar, tá ouvindo? Está ouvindo? Eu entendi, na situação dela, assim, seria aquela mais de terra, certo? Fala mais alto, Alvorada. Tá cortando. Melhorou? Está usando aquele Apple lá, aquele Bianatone, quando acaba a pilha não funciona. Melhorou? Tá bem baixinho. Não estou escutando nada. O Adriano também tinha uma pergunta. Adriano Antônio. Tudo bom? Tá um pouquinho baixo também, viu? Eu estava observando aí, onde a Fabiane estava mencionando, né, no capítulo onde começou falando sobre o filante, né? Acaba se tornando aí, na realidade, uma disputa mesmo, né? Eu vou ao atendimento, mas quando eu percebo realmente, como você falou, que o cliente ele vem com essa pegada de lá para cá, como ele, não quero, estou só dando uma pesquisada, aí sim, aí ele vira minha chavinha para poder realmente mostrar para ele o meu produto, mostrar a qualidade, o tempo que nós temos de experiência no mercado, que o produto é bom e que ele está fazendo um excelente negócio. Não só fazendo essa compra, como ele vai estar adquirindo um produto que realmente tem um potencial dentro do mercado hoje. Eu tive um cliente aqui há poucos dias também, ele é um comprador de uma multinacional, e eu só descobri isso depois de uma semana negociando com ele. E por uma semana, muitos na loja falaram, desiste desse cara aí que ele não quer comprar carro, não. Mas na próxima semana, eu consegui concluir a negociação com ele. Para mim foi assim, foi uma vitória muito grande. E foi muito bom, porque foi mais uma experiência que eu tive ali na minha área, né? Isso é gostoso, vale a pena. Muito bom. Será que ele conseguiu melhorar o microfone? Vai lá, Alvorada. Não, estou ouvindo. Tá É o ruim. Frank, consegue ouvir, Frank? Está ouvindo agora? Sim, Melhorou um pouco. Longe. Melhorou um pouco. Então, nesse capítulo, o que eu entendi foi que você tem alguns clientes que você trata ele como inimigo. Não são todos assim. Como o Adriano falou ali, é um cliente só em potencial, é aquele cliente que ele acha que você está roubando o tempo dele, é aquele cliente que ele acha que você vai enganar ele, você está entendendo? Então, esse cliente que você começa a ter ele como inimigo, mas não é. Eu acho que a palavra inimigo é muito forte. Eu acho que você vai ter ele como um rival de negociação, alguma coisa muito. Porque ele liga uma briga direta entre o vendedor e esse cliente. Entende? Então, um quer mostrar para o outro que quer ter razão, e aí o vendedor, ele vai, como ele pode estar mais preparado, ele vai ter algumas técnicas de venda, e ele vai conseguir reverter, ele vai conseguir fazer a venda, onde ele vai conseguir nessa negociação, com esses determinados tipos de clientes. Eles estão falando ali do filão. Tá ruim. Tá Deu baixinho. ouvir? Tá ruim, Pra mim tá ruim. mas estava para Eu acho que ele Eu acho que ele sacou filante, né? Ele quero um monte. fez esse negócio da guerra, pra mim, é só acho que seria um jogo hoje. Eu acho que eu entendi o que o Alvorada tá falando, mais ou menos isso. Não é que é uma guerra, que você está disputando com alguém, que você vai matar alguém, mas é um jogo. Você entra no jogo com um rival. Pode ser, às vezes, é o próprio cliente, a ideia do cliente, né? Ou às vezes é o teu concorrente. Você vai ter que ganhar a guerra, explicar que o teu Chevrolet é melhor que o Ford por N fatores. E, o cara que não tem tesão em terminar uma venda e ganhar um cliente desse, realmente não pode ser vendedor. Tá fora. Exatamente.
Então é mais um jogo do que uma guerra, porque uma guerra dá a impressão que o outro vai sair assim, sair perdendo mesmo, né? E não é o sair perdendo, você vai conseguir convencê-lo, né, de que ele está fazendo um ótimo negócio ali. É que você joga uma positiva e o cara joga duas negativas. Sabe? Então fica nesse joguinho. E aí, quando você entra com algumas técnicas de venda, e aquele lance que você consegue deixar o cara ganhar a conversa, para ele se sentir que ele está dominando a conversa, aí ele começa a baixar a guarda. Quando ele vai baixando a guarda, você vai fazendo algum outro tipo de pergunta, algum tipo de abordagem, e você consegue executar a venda. O Luciano está dizendo aqui que no final ele diz que é uma guerra onde todos ganham, né? Eu só queria E uma complementar guerra onde uma. todos ganham não existe, né? Só em algum jogo, É, pela lógica. mas o que eu acho interessante é que, então, você não perde para uma outra loja, para uma outra concessionária à venda, você perde para um outro vendedor. Que teve um outro. Exatamente isso aí. Eu, quando eu trabalhava gerente de venda, no outro segmento, eu fiz palestras, a gente fez contato com vocês, e eu falava isso para os representantes: você não está perdendo a venda para a empresa tal, você está perdendo a venda para os representantes da né? E eu também, eu não estou perdendo a venda, eu como gerente, estava perdendo a venda para outros gerentes. Então, a responsabilidade do vendedor, ela é bem maior do que a própria responsabilidade da loja, teoricamente, né? Então, quanto mais capacidade ele tiver, né, melhor vai ser os resultados dele. Então, você tem uma loja, por exemplo, uma loja muito boa, se o vendedor não tiver no mesmo nível, ou nível abaixo de competência, de proatividade, não adianta nada. Você pode ter um vendedor que é muito bom numa loja que não tem tantos produtos bons, ele vai dar o resultado. Exatamente. É o exemplo que ele diz: no primeiro emprego, ele foi demitido da loja. E ele ficou na outra loja pelo restante da vida, né? Então, o vendedor bom, onde ele for, ele vai estar bem, pela metodologia que ele aplicou durante todo o percurso dele. Uma coisa que me chamou a atenção, eu queria comentar com vocês como ele fazia um CRM analógico, e como os vendedores hoje ainda desprezam o CRM, né? Acham que não serve, acham que tá ruim, não sei o quê, e o cara fazia um CRM de fichinha à mão, ligando para telefone fixo. Imagina esse cara com o Instagram, gente, que festa. Você vai vender para os amigos, você vai dizer para os teus amigos que tu vende, tudo que ele fala ali. Eu fiquei olhando aquilo e imaginando assim, nossa, cara, colocando a tecnologia atual nas redes sociais, o que tem disponível hoje, nossa, é N vezes melhor. E a porcentagem de vendedores que coloca em prática é tão ínfima que ainda deixa muita margem para a gente trabalhar bem. Verdade. Isso. Laís levantou a mão também. Se ele começasse nos tempos de hoje, ele não venderia só 13 mil carros, ele venderia 100 mil carros facilmente, né? É verdade. Laís? Não, eu ia falar que ele retoma essa coisa da guerra na página 55, mas é uma continuação do que ele fez lá no começo, porque na página 14 ele fala das vitórias obtidas sem derramamento de sangue. E aí ele compara não só com guerra, mas ele fala da questão do jogo, e ele fala que, na verdade, tem muito a ver com relacionamento, porque toda a venda dele começa muito antes dele avistar o cliente e permanece depois de muito tempo dele ter vendido, porque as relações continuam. Muito bem colocado, é verdade mesmo. Fernanda? Então, esse termo aqui, ofilante, para mim ficou bem pesado, né? Assim, pela verdade, eu nem conhecia esse termo, embora eu trabalhe muitos anos com venda, eu não conhecia esse termo. E eu acho engraçado assim a colocação dele, né, a forma dele analisar
as equipes de vendas, os colegas, né, de encarar o cliente que está entrando na loja como uma pessoa que está ali para tomar o tempo dele, para, sabe, fazer descaso, e assim, a falta de preocupação dessas equipes, né, desses vendedores, de realmente conhecer o cliente, né, porque eu sempre falo para o pessoal que trabalha comigo, ninguém casa sem namorar, né, então primeiro a gente precisa conhecer, paquerar, namorar bastante, para depois casar. E eu acho que a venda é isso, né? É uma paquera, é um namoro, você tem que conhecer, você tem que entender para poder atender realmente o cliente. E se a gente não enxerga isso como um profissional de vendas, não enxerga o cliente como um ser humano, uma pessoa que tem problemas, uma pessoa que pode não estar no seu melhor dia, uma pessoa que pode realmente não estar naquele momento de compra, mas está querendo conhecer o seu produto, até depois ele fala, né, que as pessoas têm medo de entrar na loja, porque tem um receio, isso é verdade, a gente muitas vezes deixa de entrar numa loja porque às vezes a abordagem sabe que não vai ser uma abordagem legal, você não está querendo comprar naquele momento. Então eu acho que tem, lógico, muitos bons vendedores, mas a gente sabe que a maioria não pensa assim, pensa realmente no cliente caroço, eles faz uma leitura do cliente que está usando uma bermuda, aquele cara não tem dinheiro, não vai comprar nada, infelizmente ainda a gente tem isso, a gente sabe que existe isso, e é lamentável, né? A gente vê um livro que foi escrito há tanto tempo, e tão atual, né? Muito louco, né? A coisa ainda acontece da mesma forma. É verdade. Não, depois que vocês falarem, aí eu vou contar uma experiência que eu tive, eu e o Nilson, numa concessionária. Depois eu vou contar aqui num cliente oculto que a gente fez, que para mim é o mais surreal até hoje. William? Oi. Então, assim, ó, voltando na parte da guerra, eu tive uma observação também no sentido de uma metáfora. Claro que vai para a guerra no sentido de tentar fazer a venda, e eu entendi que no final, quando os dois vencem, é que foi uma tanto da parte do vendedor quanto da parte do comprador. Então não houve aquele, no meu entender, quando ele fala que os dois ganharam, não teve aquele sentimento, olha, consegui enganar o cliente. E o cliente também não saiu com o sentimento de, olha, consegui driblar o vendedor. Então eu entendi mais ou menos nesse sentido também. Ah, que bom. Acho que é isso mesmo, né? Sérgio? Eu tenho um conhecido que tem uma loja dessas da Microsoft, e ele é especialista em CRM, daquele software da CRM. Ele chama que é caderneta de registro da mercearia, CRM. E o Joe Girardi usava verdadeiramente, tá, a caderneta de registro, tá, que virou um CRM. E como o Marcelo falou, a maioria dos vendedores acha que é uma perda de tempo, perder tempo marcando tudo dentro do CRM, e aí o dia que vai resgatar e precisa daquela informação não está em lugar nenhum, né? O rei do bilhetinho, do papelzinho. Tem gente que tem, não, eu vou gravar tudo lá dentro, aí quando tiver para fechar um super contrato, a empresa me põe para fora, pega o meu CRM e rouba todos os meus clientes. Tem de tudo, né? É que 20% dos vendedores trazem 80% do faturamento. Essa é a lei de Pareto. O que você precisa observar, o que é que os seus 20% dos seus melhores fazem, que os outros não podem fazer, e aí fazer um benchmarking e passar para eles. Pelo menos é o que eu passo nos meus treinamentos. A coisa que mais vende é pergunta, e não ficar falando com o cliente. Se você souber abordar. Eu fiz uma pesquisa, eu contratei uma agência de publicidade, e esse é um dado interessante.
e eu perguntei para 427 compradores profissionais. Fiz um monte de perguntas, mas uma das perguntas foi: você que é comprador, atende o dia inteiro o vendedor, aonde você acha que o vendedor perde a venda? 14% deles disseram que a venda estava perdida no planejamento. O vendedor começa a falar e eu já sei que não vou comprar dele porque ele não tem a mínima ideia do que está falando. E o que me assustou e fez eu mudar todo o meu treinamento de vendas foi 28% dos compradores profissionais falaram que a venda está perdida nos 3 primeiros minutos da abordagem. Se o vendedor não souber abordar, não souber se vender, não souber fazer pergunta inteligente naqueles 3 primeiros minutos, só se o cliente tiver a fim de comprar. Vendedor bom, para mim, você entra numa Via Veneto, numa Brooksfield, para ver uma camisa e sai com terno, gravata, sapato, meia, tá? E pendurou 3 vezes no cartão. Mas você chega em casa, veste tudo, olha no espelho e fala: nossa, como eu estou gostoso. Não sei como eu vou pagar, mas é tudo meu. Entendeu? Esse cara vendeu. Você entrou para comprar uma coisa e ele vendeu outras. Você entra para comprar um carro e sai com aquele carro que você queria, o cara te atendeu bem. Agora, se ele vendeu muito mais coisa, mais seguro, ou outro modelo de carro, ou vendeu mais um carro, ou descobriu que aquele cara era um comprador de uma empresa e vai vender frota, vai atender e pediu indicação, esse cara nasceu para vendas. Bom, essa é a minha opinião. Boa. O Alvorada também aqui levantou a mão. Agora eu não tenho o nome de vocês. Frank. Eu estou como O registrado Frank, aqui. desculpa. Frank. Frank. Voltando um pouco a essa situação ali do Filante, eu acho que o Filante, ele é um cara que nós já conhecemos ele. Ele não é um cara desconhecido. Você está entendendo? Eu acho que a Fernanda falou alguma coisa parecida, assim como, né, o cara seria uma pessoa desconhecida. Mas não, geralmente o Filante é um cara que vai muito na loja, é um cara que fica goiabando demais na loja, sabe? E aí ele fica demais, ele fica entrando na loja. Aqui até tem uma parte que fala assim, é aquele cara que vai na loja e interrompe você no meio de uma piada, ou a fisionomia dele lembra uma pessoa que você não gosta, né? Então, é uma pessoa assim que você, muitas vezes, você já conhece aquela pessoa, e se você pensa assim que ela só vai ali te encher o saco, como o Adriano falou ali, que ele fez uma venda para um cara, que os outros vendedores lá na loja falaram para ele, falaram: ó, esse cara aí só vem aí encher o saco, e tarará, tarará. O Adriano foi atendendo o cara, né? E executou a venda depois de uma semana. Então, na verdade, a gente tem que não ter essa figura como Filante, né? Essa semana também aconteceu uma venda lá na loja parecido com isso. É um casal que chega lá, toda vez passa lá na loja e fica só conversando, e aquele negócio estava perto da hora de fechar, o cara estava sem camisa, e ele só ia passando lá na frente da loja. E aí, por uma questão da gente estar estudando, eu tinha visto esse capítulo também, ele perguntou se tinha determinado carro. Ele estava sem camisa e a gente fechou na loja. A gente entrou dentro da loja, ele viu o carro, que era o carro que ele gostava, que ele queria ter, a esposa dele queria ter e tal. Resumindo, no outro dia ele veio e fechou a venda, né? Mas ele é um pé no saco, cara, sabe? Realmente é um pé no saco, porque ele é um vizinho nosso que está ali direto, quase todo dia, passando, e olha isso, e olha aquilo, e olha aquele outro, sabe? Mas foi feita a venda para o cara. Então, a gente tem que cuidar com essa situação da gente não ter esses pré-julgamento com o cliente. E uma coisa que o Belo, lá da Belos Car, uma vez falou assim, que lá na loja dele também tem vamos falar dos filantes, né? Toda vez que você atende bem um filante, ele pode não fazer a compra contigo, mas ele pode te indicar para uma pessoa. Quando uma pessoa falar que quer comprar um carro, ele vai te indicar, né? Porque ele está sendo bem tratado lá. O cara fala: rapaz, eu passo naquela loja lá toda semana, enche o saco dos caras, e os caras sempre estão me atendendo bem. Então, é uma situação que o Belo
comentou isso numa das jornadas dele lá, ele comentou que tinha um cara que ia lá, perturbava, ele já tinha vendido uns 7, 8 carros, sei lá, através só de indicação dele. E isso entra no próximo capítulo que ele fala que é da lei dos 250, né? Que como a gente conta as experiências. E aí eu vou rapidamente contar para vocês, que eu e o Nilson estava fazendo esse cliente oculto, eu não esqueço disso. Foi quando lançaram aquele Fiat Idea, lembram desse carro? E aí a gente entrou na loja falando que a gente tinha o carro para trocar e tinha um limite de valor. Aí ele falou assim, vocês já conhecem o novo, o Fiat Idea? A gente falou, não. Então vem aqui comigo. Colocou a gente sentado de costas para o carro, virou a tela do computador, assim, um monitor só com as letrinhas verdes, contou que tinha isso, tinha aquilo outro, passou o preço, e eu esperando para ver o carro, se ele ia mostrar. Aí a gente agradeceu, levantou e foi embora, sem ver o carro. Então, assim, é que como a gente estava fazendo um trabalho, eu não falei para as pessoas qual era a concessionária, uma questão ética, mas assim, seria uma concessionária que para qualquer pessoa que eu conversasse, eu ia mencionar, olha, aquela concessionária tá de brincadeira. Ele perguntou se eu conhecia o carro, eu disse que não, e ele me põe de costas para o carro, né? Então, além dele não mostrar o produto, a experiência eu divulguei, assim, inúmeras vezes, né? Então, essa história que você está falando, Frank, de contar o positivo e o negativo, né? Bem isso mesmo. Vamos lá? Alguém tem alguma experiência? Divulgou para bem mais que 250 daí, Fabiano. Como é que é a história tem uma proporção que o cliente bem atendido fala para uma pessoa, o cliente mal atendido fala para 10, né? Então... Ainda mais um caso chocante desses, né? Toda vez eu uso de exemplo esse, porque eu falo, caramba, o efeito vai mais longe mesmo. Porque você fica, e na época eu ainda ficava pensando assim, eu falei, gente, a gente tinha que montar uma loja escola, uma concessionária escola, porque se um cara desse vende, imagina se você seguir todos os passos. Mas aí entra no que a gente aborda, né? Eu, o Nilson e a Cris, que é assim. Você pode ter um vendedor que foi treinado com todas as técnicas de vendas, tem questões pessoais, subconscientes, que fazem a pessoa se boicotar, se sentir inseguro de mostrar alguma coisa. Então, às vezes, a gente está tratando só uma coisa técnica, mas se não for observar quais são a história de vida dessa pessoa, o que ela acredita que ela é, também pode estar influenciando, né? Ele usava a história de vida, uma história de vida com o pai, como um motivador. Agora, se ele acreditasse que ele não tinha competência, que ele não servia para nada, etc., ele podia não ter nem essa visibilidade de falar com os clientes. Eu acho que tem essa parte da crença, que eu acho que ele fala de uma forma bem interessante, não tanto falando crença, mas ele fala quais são as nossas, como a gente presume que aquela pessoa é aquilo ou aquilo. Então, na verdade, é uma aula, né? Ele mesmo falou, eu posso até querer um psicólogo, até querer não, devo precisar de um psicólogo até, porque eu vejo meu pai e, na verdade, é uma briga interna. Eu acho que a maior guerra dele é ele com ele mesmo, para cada cliente. Então, por isso que é tão importante saber quais guerras nossos vendedores estão travando internamente, se ela está de acordo com o que a gente quer da nossa empresa. Porque não é sobre dinheiro, o dinheiro é a consequência, né? Tem muito mais a ver sobre a intenção que está por trás. E se a gente descobrir qual é, metade do trabalho já está feito. Eu acho que é esse o papel de um bom gerente, de um bom diretor, do dono da empresa, é descobrir a intenção que está por trás daquele vendedor que está vendendo o carro. Sérgio? Eu queria fazer uma pergunta difícil para todo mundo. Tá? Será que se ele tivesse ido para uma psicóloga e resolvido a questão interna com o pai,
ele continuaria sendo um bom vendedor? Acho que não, acho que não. Talvez a motivação mudasse, né? Ele ia acalmasse o coração e ia perder a motivação para a guerra. Ia ir para a guerra sem tanta arma. Ele ia acalmar o coração. Ele ia para a guerra sem arma mesmo. Ia doer no bolso. Tá? A relação com o pai ia resolver, mas... Porque era uma espécie de... Eu vou mostrar para você que eu tenho valor, pai. Tá? Ele passou a vida inteira tentando provar. E não é só o caso dele. Todo mundo conhece alguém que passa a vida inteira tentando mostrar ou provar para alguém que não é ele mesmo, que ele não é aquilo que ele escutou. Então, valores, crenças, o que você escutou até os 8 anos de idade pode pesar muito no seu desempenho. Ou as mulheres separadas que você citou antes ali, né? Mulher separada com filho que está precisando provar alguma coisa para alguém, aí ela vai se puxar mais que o amigo, né? E sim, no caso dessas mulheres também, quando elas entram no mercado de vendas posteriormente, elas caem na concessionária, eu vou vir em corretora de imóvel, também a gente vê bastante, elas escutam com mais atenção os treinamentos e as técnicas. Se você tem um vendedor que está trabalhando há 20 anos na tua loja, é um inferno de treinar ele, porque ele pensa que sabe tudo. E essa mulher está chegando agora com sangue no olho e quer aprender. E quer te ouvir, e quer fazer o que você está dizendo que é para fazer a venda, né? Então eu vejo muito essa relação de que ela está mais afim de aprender também e está menos dura para escutar. Josi, quer falar? Um ponto que me chamou a atenção, que eu acho que desde o início casou agora com o que todo mundo falou, é a necessidade, né, de estar no início, a necessidade está no início de tudo que ele colocou no capítulo, né? Eu achei muito interessante, porque igual o pessoal falou assim, se ele fosse psicólogo, ele continuaria ainda trabalhando com vendas. Mas a gente percebe claramente que ele entrou nas vendas pela necessidade, né? Só que ele não se ateve àquilo, porque muitas vezes na vida da gente, a gente entra em alguns trabalhos por necessidade, né, financeira mesmo. E eu achei muito interessante ele falar que ele olhou para o primeiro cliente dele como uma cesta de mantimentos, né, para a família dele. Então, e isso, ele não precisou de ter técnica de venda nenhuma, né, para ele conseguir, porque ele tinha um objetivo muito claro. Eu até lembrei muito da autoavaliar, né, da questão lá que a gente fez, a dinâmica lá, porque da escola de samba, porque também ninguém sabia muito o que estava fazendo, no final conseguiu fazer. Eu estava lendo e associei, porque eu falei assim, às vezes você não precisa, você tem um objetivo claro, né, você consegue atingir, porque você tem só que no começo foi a necessidade, só que aí já no outro capítulo ele já fala sobre o filante, e aí fala que as pessoas, ele no começo estava tratando as pessoas como tipo inimigo, que entrou aí, mas aí no outro capítulo ele já fala que as pessoas não são só números, né? Que as pessoas são um ser humano, que você tem que tratar. Então eu percebo que ele foi crescendo com o tempo, né? Ele foi se aprimorando, ele foi identificando, quando ele identificou a regra dos 250. Então, como é importante, muitas vezes, a gente entrar em uma situação por necessidade, mas como você vai crescendo, né? E aprimorando nisso, vai ficando bom nisso, né? Mesmo você, às vezes, entrando por necessidade. Achei isso muito interessante. E ele fala aqui na página 61 que você nunca sabe quem é esse cliente, né? Esse cliente mal atendido, se ele é presidente de uma empresa, aqui ele coloca se é presidente de uma loja maçônica, e aí depois de passar na concessionária ele vai para esse lugar, e aí o Frank estava falando do julgamento, né, do cara sem camisa, do que passava. Eu já tive buffet infantil que eu atendi uma senhora que estava passando a pé, super mal vestida, mas assim, super mal vestida, tal, não tinha... Imagina, uma festa infantil para uma criança que custava caro, etc. E ela tocou a campanha toda sem graça. Eu falei, não, vem, vou te mostrar tudo, etc. Mostrei. Essa mulher veio no dia seguinte, me pagou em dinheiro. Ela contratou uma van para os convidados dela. Foi a festa que eu menos tive trabalho, porque na hora que era para acabar, não tinha mais uma pessoa. Tudo que você oferecia, todo mundo agradecia. Então, assim, se eu tivesse feito um pré-julgamento dela distorcido, né?
E eu só não fiz esse julgamento porque meu pai conta. Meu avô tinha padaria e meu pai trabalhava ali, mão na massa, fazendo pão. E ele saiu um dia da padaria todo sujo de farinha, com o dinheiro, entrou numa concessionária e não foi atendido. Aí ele falou: pois agora eu vou montar uma loja onde todas as pessoas que entrarem vão ser atendidas com respeito. E foi o que ele fez. Então, eu ouvi essa história desde muito pequena. Então, qualquer pessoa que entrava em loja que eu trabalhei, no buffet que eu tive, sempre trata do mesmo jeito, que a gente realmente, você não sabe que essa... E vem essa questão da humanização, né? De você tratar como um ser humano. É isso, e as pessoas podem ser tímidas também, né? E não conseguir conversar, e não conseguir se apresentar, e aí ficam retraídas. Se a gente não quebrar esse gelo, você pode perder um cliente aí de bobeira, né? Com certeza. Sérgio. Eu sempre digo, depois que você virou um bom vendedor, que você conhece muito bem seu produto, seu serviço que você está vendendo, você tem que começar a estudar o comportamento humano, porque daí você vai conseguir se comunicar com pessoas diferentes e usar o seu melhor discurso para aquela pessoa. Cada venda é um vestido de noiva. Todas as noivas querem vestido de branco, mas o dela é exclusivo. Então, você tem que ir costurando, fazendo pergunta inteligente e ir costurando e vender o vestido de noiva para ela, achando que só ela tem aquele vestido. Eu, como já dei treinamento de vendas para muita gente mesmo, eu sempre pergunto, quando estou fazendo convenção de vendas, para falar da importância da abordagem, eu sempre pergunto, alguém tem alguma história legal dessas de ser mal atendido ou de alguém contar? Então, eu todo ano elegia uma história legal. Aqui tem duas que me marcaram muito. Uma era eu dei treinamento para banco também. Era uma gerente de um dos 10 maiores do Brasil, e ela saiu do Jardim Europa, em São Paulo, que é um bairro chiquetérrimo, e foi para frente do Ceasa, que era uma super agência desse banco, um movimento fantástico. Mas a mulher vestia de Chanel, sapatinho fino, você imagine, tá? A mulher vestindo Prada entra e senta no primeiro dia. Ela me contou dentro do treinamento. Ela sentou na agência dela e abriu as portas. O primeiro cliente que entrou era um japonês de 1,5 m vestido de saco de lixo. O cara era vestido de saco de lixo preto e veio vindo assim na direção dela, fedia peixe, todo sujo. Ela olhou para o segurança, achando que ia ser assaltada, e ela falou: quem salvou meu emprego foi o segurança, porque ele fez assim para mim de longe, para eu ficar quieta. Aí o cara sentou na minha mesa, molhou tudo com cheiro de escama, tá? Eu sou o Hiroshiro, não sei o que lá. Abre aí e vê como é que está o financiamento dos meus 250 caminhões. Tá? Era o maior cliente do banco. E ela quase pôs o cara para fora. Quase pediu para o segurança dar um tiro nele. Tá? E aí, quando ele saiu, era o maior atacadista de peixe do maior Ceasa do Brasil, que é de São Paulo. Tá? E aí o cara se vestia de saco de lixo, sujo mesmo. Ele estava lá desde as 5 da manhã, 10, quando abriu o banco, ele já estava cansado. E aí, quando ele saiu, veio uma equipe de limpeza, limpou tudo, com todos os coisinhos, estava tudo preparado. Depois que ele saía, limpavam a mesa, por onde ele passava, e aí a agência continuava. Ele falou: quase perdi o emprego, que eu ia mandar se eu estou armado, atiro no japa. A outra que eu dei treinamento, essa eu posso dizer, eu dei treinamento lá no Rio, era Cantão Headley. E aí eu também perguntei para as meninas, e elas falaram: olha, num sábado, um dia à noite, está quase para fechar, 9h30, chega um rapaz de camiseta, chinela havaiana, uma menina também sem nada,
E começou a falar, ela gostou dessa camisa. Ela gostou dessa camisa e era valor agregado alto, né? Não era Hering. Você gostou, querida? Tá. Que cores você tem? Tem essas 7 cores. Tá, então dá uma de cada. Ela falou, meu Deus do céu, eu não vou ter como consultar o cheque. Esse cara vai me dar um cheque sem fundo. Olha a cabeça de vendedor, tá? Ou ele vai empilhar tudo, sair correndo, segurança, estou sozinha, vou ter que pagar do meu bolso. Tá? Comece a imaginar. Bom, o cara comprou meia loja, saiu às 10h10, abriu a bermuda e pagou em dinheiro. Deu assim, tipo, uns 12 mil e pouco, 12.200, ele tirou 12.500 e deu e falou, fica com troco, você me atendeu muito bem e não me prejulgou. E mês que vem eu estou aqui. Aí todo mundo deu risada. O mês que vem ele voltou com outra menina e fazia compra de 12, 15 pau. Depois ela descobriu que o cara era o traficante da Rocinha. Todo mês ele tinha uma menina nova, ele descia e pagava em grana e só era atendido por ela. E ela falou, se eu não atendo ele no primeiro dia, ele chegava e eu minha mente. Então você não pode prejudicar nada. Ninguém. Ai, Deus. Muito boa essa, muito boa. Quer falar, Frank? Essa situação do pré-julgamento, uma questão que eu quero levantar, fica essa questão do capítulo 6 ali, não se junte ao clube, sabe? Então, essa situação que a gente falou dos pilantras, essas pré-julgações, isso aí muito tem a ver, e muito bom vendedor acaba se estragando quando chega em alguma organização e ele se junta naquele grupinho negativista que tem, sabe? Então, eu já trabalhei em algumas empresas, até a gente falava que era o grupo do fumante. Mas não é porque a galera saía para fumar, aí se reunia naquela rodinha de fundo para fumar, e aí, sabe, fica uma sensação assim, sabe, aquele bando de... Não porque é fumante, nada a ver contra fumante, mas parecia aquele bando de incompetentes que ficam achando desculpa, colocando a desculpa no patrão, colocando a desculpa no gerente, colocando a desculpa no cara da... Sabe? Eles, como se eles não fizessem parte dessa organização. Então, essa situação da gente pré-julgar de um filante que está chegando à loja, muitas vezes é porque o vendedor ele quer se fazer, quer ficar amigo de todo mundo e entra nesses grupinhos e aí ele acaba se prejudicando, né? Como não aconteceu com o nosso amigo aqui, porque ele não quis entrar nesse grupo e uma coisa que ele fazia muito bem era a administração do tempo dele, né? Então, essa situação que eu tento jogar para os meninos, é essa aí, administração do tempo. Aonde você está estudando sobre um veículo, aonde você está prospectando um cliente, sabe? E não ficar com papos que não tem nada a ver, porque dentro da loja, como tem vários vendedores, tem sempre lá uns 2 ou 3 que não tem nada para agregar, né? Mas estão ali por outras questões dentro da loja que acabam ficando e gera uma coisa negativa e muitas vezes outros bons vendedores que estão entrando ali dentro acabam se contaminando e aí acaba saindo da loja, sabe? Então, essa questão do número 6, eu acho que tem muito a ver com o nosso pré-julgamento e com os filantes que a gente acaba julgando. Verdade. Alê? Queria falar mesmo sobre esse pré-julgamento, que você, dentro de uma loja, é influenciado. É muito difícil ter a cabeça igual ele teve, de não entrar, porque, vamos tomar um café, porque você quer ser amigo das pessoas que estão ali trabalhando com você, né? E eu quero contar um caso que aconteceu comigo, o pessoal, eu não vou atender, cara fede, o cara é fedido, eu nem sabia que existia esse tipo de profissão, porque aí eu fui, né, eu falei, coitado, não vou deixar ele ser atendido, fui atender ele fedia lavagem, assim, a mão dele, ele vinha me cumprimentar, depois eu cheirei, assim, a hora que ele foi embora, fedida.
trabalho dele era, do lado da concessionária, tem um Confiança Supermercados aqui em Bauru, uma rede grande, né? E ele, o trabalho dele era ficar lá em cima do mercado, trazendo essas lavagens, esses fedor mesmo, por quê? Para os mosquitos saírem de dentro do mercado. Eu não sabia que existia isso. Eu fiquei até meio assim, né? Nossa, que legal, me conta mais, né? E a gente começou a bater o papo. Ele não comprou comigo no dia, mas ele voltou, trouxe metade do dinheiro e financiou o restante. E ele voltou fedido, ele não ficava sem estar fedido. Então, ele ia lá na loja fedido mesmo, era bem fedido. E é um caso, porque assim, as pessoas elas olhavam para ele e falavam, eu não vou atender. Ah, não, por que você vai atender? Ah, sabe? E a gente conversando entre os vendedores. E é isso. Muito bom. É bem o que o Frank falou, né? Desculpa aí, William. Uhum. Tem uma frase lá atrás que ele pega e fala assim, você não está vendendo para um filante, você está vendendo para um ser humano. E é isso que você fez. Você estava vendendo por um ser humano. Muito bom, vai. É interessante, né? Por exemplo, um eletricista residencial. De repente, a gente contrata para poder fazer um orçamento, para poder mudar tudo, modernizar a tua casa. Aí, além dos produtos, ele vira para você e fala, ó, minha mão de obra é 20, 25 mil. Aí você para e pensa, quem está com dinheiro? Eu ou a pessoa? Que a gente está julgando por ser um eletricista, por de repente estar com uma roupa um pouco mais surradinha, porque trabalhou, né? Aí eu fico pensando, olha, eu tenho que rever meus conceitos, porque eu acho que eu tenho dinheiro, e, na verdade, essa pessoa que realmente tem dinheiro. William. Sabe o que me lembrou também? Uma cena clássica do filme Uma Linda Mulher. Vocês lembram? Quando ela era uma garota de programa, entra numa loja chiquérrima em Los Angeles, e aí não vendem para ela, porque olham feio para ela, e ela fica tão amargurada e triste que ela volta na loja arrumadíssima. E aí ela fala, big mistake, né? E ela compra a loja. E aí a sensação é uma cena que a gente não esquece, né? E realmente eu acho que uma pessoa, como o japonês que o Sérgio falou, às vezes essas pessoas, elas até parece que forçam você até olhar elas como uma pessoa que não teria o poder aquisitivo para comprar, até parece um teste, né? Uma pegadinha, dá uma sensação de que a pessoa até fica mais suja, mais fedida, vai mais desarrumada, porque se você realmente olhar para ela e ver nela o ser que ela é, aí sim ela mostra quem ela é, né? Às vezes uma sensação até de uma pegadinha, já passei por isso também. Fernanda? Oi, então, sim, eu achei também interessante aqui nesse capítulo que ele fala do clube, né? E ele falando também da experiência dele no início, que ele não sabia nada, e que o clube, né, dos vendedores que iam para as reuniões com a gerência para não ouvir nada. E ele fala, mas toda vez que eu ia para uma reunião, alguma coisa eu aprendia, e ele estava sempre disposto a aprender. Então, essa predisposição dele também é um diferencial, né? Porque às vezes você pode contratar o melhor consultor, você dá o melhor treinamento para a equipe, se a pessoa não está afim, não adianta, você não vai entrar na cabeça dela. E aí volta de novo aquela questão, né? Com o que eu estou brigando, né? Com quais são os meus problemas internos que não estão resolvidos, que ficam ali me travando a vida. E acho isso interessante também, porque a gente vê isso direto, às vezes fazendo reunião com a equipe, você falando, mostrando, se desdobrando, e aí você percebe que tem gente que a coisa está entrando por aqui, saindo por ali, e não está, assim, do jeito que ele entrou, ele saiu. E se bobear, está lá no café depois falando mal de você. Né? E assim, isso é muito comum. E é muito triste, né? Porque realmente é uma perda de tempo. Você está ali para trabalhar, porque ocupa seu tempo realmente para fazer alguma coisa. Né? E ainda falando de vendedores, né?
ouço muito, né? Além deles ficarem nessas rodas, eles falam muito também o meu colega que trabalha na concorrência lá está vendendo muito e aqui não está vendendo nada. Na loja dele nunca está vendendo. E sempre a loja do amigo está vendendo muito, porque o gerente é incompetente, porque não tem preço, porque não tem carro. Então, assim, assim, é sempre a culpa do outro, né? Nunca tem uma autoavaliação, assim, uma autoanálise para falar o que eu estou fazendo de errado, que aqui não funciona, né? É muito louco tudo isso. Até o Sérgio, vou até te fazer uma pergunta, eu sei que você levantou a mão, porque assim, quem trabalha com treinamento de vendas, etc., eu não sei se já passou por isso, e aqui o pessoal que é vendedor pode até ajudar a responder essa minha dúvida. A impressão que dá é que assim, que as pessoas têm pouca vontade de aprender, né? Aprender mais sobre técnicas, porque acho que vai dando certo desse jeito. E não tem uma ambição de fazer melhor, tem só de querer ganhar mais, mas para você ganhar mais, é como você faz uma musculação, você quer ganhar músculo, é um processo, e aí parece que as pessoas querem pular esse processo, né? Eu não vejo, assim, uma vontade de aprender como eu vejo em outras áreas. Sérgio, você que levantou a mão aí, você também já trabalhou com treinamento? Bom, eu não só sou bom vendedor, como já treinei mais de 26 mil vendedores no Brasil e na América Latina, de tudo quanto é segmento, porte e tipo de empresa. E eu acabei me frustrando, que nem você, Fabiane, porque eu subia no palco, dava treinamento, no mês seguinte o diretor comercial, o dono da empresa, ligava e falava: ótimo, Serjão, o evento se pagou, as vendas subiram bastante. Tá? E aí, 3 meses depois, eu ligava, ele falou: olha, as vendas deram uma caída, só 20% está praticando aquilo que você ensinou, tá? Tinha gente que vendia 10, começou a vender 20, e agora caiu de novo para o 15. Por que isso, Sérgio? E aí eu ficava intrigado, que nem você, Fabiane. Se eu passei tudo na mesma hora para todo mundo, o cara chegou naquele resultado e depois voltou, o que será? O que eu estou fazendo de errado? E aí eu fui fazer curso de andragogia, como é que ensina adulto. E aí eu descobri uma coisa muito interessante, que é o ser humano mais difícil no mundo de ensinar e dar treinamento é o profissional de vendas. Tá? E eu estou falando no mundo inteiro. E eu conheço uma parte. Em nenhum lugar que eu passei, o pessoal falou: nunca o departamento de vendas foi lá, bateu na porta do RH e falou: olha, não está vendendo, a culpa é minha, eu preciso de treinamento. Isso não acontece em nenhuma parte do mundo, porque o ego do vendedor é mais forte que tudo. Então, ele pega esse dedo e aponta para fora. Não está vendendo porque o índice Nasdaq caiu, não está vendendo porque eu li o jornal hoje e vi que o touro pegou a virgem na ascendente, falou que não ia vender, então eu não vou vender, o meu time perdeu. É sempre um motivo exógeno, é sempre fora dele. E poucos olham o motivo endógeno, o que eu estou fazendo para me melhorar. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando vai dar treinamento em vendas é nivelar o entendimento e envolver todo mundo. Hoje, meus treinamentos são altamente participativos. Todos os vendedores participam o tempo todo. Porque se ele não participar, ele não acredita. Só você subir no palco e falar que tem que fazer isso, ele concorda. Se você chamar, ele vai lá no Flipchart e dá show. E eu já saí com um vendedor que sabia que não estava valendo nada, mas a diretoria estava vendo. Então, o cliente falou: nossa, mas o seu produto é caro. E aí ele respondeu com a técnica: mas caro comparado com o quê, doutor? E aí todo mundo aplaudiu. E aí, 3 dias depois, eu saí com esse mesmo vendedor, o cliente bateu na mesa e falou: nossa, como é caro! Ele respondeu: também acho.
Já falei para o gerente, esse preço é um absurdo. Ou seja, no treinamento ele fazia o que queria. Na hora que ele está sozinho na frente do cliente, ou ele é campeão ou ele é um ator, né? Então, você não sabe o que ele está fazendo quando você não está olhando. E eu já trouxe para o Brasil, quando a Fabiane estava nascendo ainda, uma empresa que chamava Sherlock Byers. Era uma mini câmera que a gente escondia, custava 16 mil reais a câmera, para você ter uma ideia. Era um gravador desse tamanho, do tamanho de um Walkman. Eu punha escondido nas costas, tinha que furar a camisa e entrava nas lojas, entrava nos bancos e entrava em várias concessionárias, fazendo de conta que era cliente. Podia comprar e dar o cheque, e a empresa me pagava de novo, e eu achei que ia ficar rico. Porque eu falei, agora eu vou gravar como eu estou sendo atendido, levo para a diretoria e mostro, olha só, os caras não... Você está pedindo para ele falar alemão, mas nunca deu aula de alemão. Ele nunca deu aula de treinamento, quer que o cara venda mais? E aí eu me enganei, porque eu achei que tendo uma empresa de cliente oculto, eu ia mostrar para o cliente e esse cliente ia me contratar. Aprendi mais uma, que eu, quando chegava lá e mostrava o filme, que era fita de videocassete, para você ter uma ideia. O diretor, os donos ficavam treinando, torcendo para o vendedor, como se fosse uma partida de futebol. Vai, não, quase. Não, responde isso. Tá? E o cliente ia embora, ele falou, não, coitadinho, dessa vez não foi. Mas da próxima esse menino vai melhorar. E aí, no fundo, estudando melhor, eu descobri que numa das empresas que eu fui não me contratou, uns 2 meses depois ele contratou um concorrente meu para dar treinamento. Ou seja, eu não quero contratar o cara que veio aqui e mostrou o defeito, que eu recrutei o cara errado, ou eu não dei treinamento para esse cara, a culpa é minha. Então, eu fui lá e vendi a empresa de cliente secreto, de cliente oculto, e aí fiz um acordo com o cara. Cada vez que você for mal atendido, você passa para mim, passa o cartãozinho e fala, olha, quem resolve não sou eu, olha, quem resolve é o Sérgio. Esse cara sabe dar treinamento. E aí fizemos essa parceria. Daí desandou que ele começou a fazer espionagem industrial. Ia lá, filmava outras coisas, vendia. Eu falei, olha, não me envolva porque não quero isso. Mas sabe, Sérgio, que eu trabalhei com o CDL aqui, eu fiz com o cliente oculto também. Eu tive uma experiência muito curiosa com o cliente oculto, me ensinou muito. Eu tinha 20 e poucos anos e a CDL é a Câmara de Dirigentes Lojistas, eu acho que tem em toda a cidade, né? E eu fiz um cliente oculto, a gente fez a melhor nota e a pior nota, e a gente foi fazer a entrega para o cliente, né? O da melhor nota duvidou de absolutamente tudo o que a gente falou. Foi a Ford, aqui na época não lembro o nome da concessionária, mas era a concessionária Ford. Ele disse, não pode, meus vendedores não são bons assim, que minha vitrine não está boa assim, que ele contestou um bom resultado. Ele achou que ele tinha uma autocrítica muito mais alta do que aquilo, sabe? Ele via de outra maneira. E o cara que foi a pior nota contestou a gente. Não, a vitrine estava em obra, porque não sei o quê, que o vendedor falou porque sei lá o quê, não atendeu, porque ele justificou absolutamente tudo. Absolutamente tudo que a gente criticou, ele justificou. E o cara que foi a melhor nota criticou a gente porque a gente não foi exigente bastante. Como fica claro as questões comportamentais, né? A melhor coisa do cliente secreto você fazer é você se imaginar, será que eu, quando estou atendendo o meu cliente, estou fazendo essa palhaçada também? Cada um no seu nível, né? Não estou falando, cada um vende uma coisa diferente aqui. Você, Fabiano, quando tinha o buffet, você olhou para trás e viu algumas besteiras, algumas coisas que você podia ter melhorado. Mas será que hoje, não sei o que você está vendendo, você não pode melhorar? Então, todos os atletas de alta performance chegam no final do dia e falam o que eu posso melhorar amanhã. Um degrauzinho de cada vez, um passinho, uma coisinha. Tá? E é melhorar. Não falar, ótimo, eu corri os 100 metros, eu fiz 50 cestas, ou eu fiz o melhor tempo.
tá? Amanhã eu tenho que fazer uma coisa melhor. Senão, eu falo que a gente está subindo uma escada rolante que está descendo. Se você parar para comemorar, está no chão. Cansa, cansa. A área de vendas cansa. Mas tem que gostar. Senão, pega o boné e não desce no play, né? Como diz a turma. Muito bom, gente. Ô, Muito Josi, bem. você queria falar alguma coisa? Não, eu só fiquei, na hora que o Marcelo terminou de falar, eu fiquei impressionado, assim, de uma hora que a gente conversa, como as questões comportamentais, né? É o que, assim, para mim, eu acredito muito que é a raiz, né? O que difere um bom vendedor de um mau vendedor, a autorresponsabilidade gritou, assim, né? Nessa parte, né? Então, eu acho muito interessante isso. Eu fico fascinada. Porque eu falo que quando é comportamento, a gente pode evoluir, né? A gente pode desenvolver, né? Comportamento a gente desenvolve. Agora, se é outra coisa, não, às vezes não dá para desenvolver. Vontade, por exemplo, se a pessoa não tem vontade, ninguém vai fazer. Agora, o comportamento é desenvolvido, né? O Sérgio. Uma vez eu fui convidado, assim, numa quarta-feira, num almoço, o cara falou, puxa, eu gostaria de entrevistar você, eu sou um repórter da TV UOL. A primeira coisa que eu pensei foi, quanto vai custar, né? Sabe como é que é? Eu falei, nossa, que interessante, quanto que é o investimento? Ele falou, não, é grátis. Eu falei, amanhã de manhã estou aí, então. E aí eu entrei no estúdio e sentei, era 10 horas a entrevista, e a primeira pergunta que esse cara me faz é, Sérgio, se eu te der uma equipe de vendas, você treinar, você transforma todo mundo em campeão? E eu não sabia que era, sei lá, 15 anos atrás, na internet nunca mais ia sair, né? E eu respondi o que veio na cabeça, que era a maior sinceridade. E eu respondi assim para ele, se você me der um bando de antas em vendas e eu treinar, você vai ter um bando de antas treinadas e motivadas. Eles vão continuar sendo uma anta. E motivada é um perigo, é melhor ficar quieto. Tá? E isso nunca mais saiu da internet. E eu já fui em empresa que o cara olhou para mim e falou, você é o cara da anta treinada e motivada, não é? Eu falei, sou. Ele falou, eu tenho um monte aqui. Eu não sei quais são direito, mas toda empresa tem uma anta treinada e motivada. Então, se o cara não tiver realmente perfil para a área de vendas, se ele não quiser aprender, não tem quem resolva isso. E o adulto, depois que passou dos 16, 17, o HD dele, da memória, já lotou. Ou você convence ele, o vendedor, a pegar uma parte da memória e deletar e ficar aberto a novas técnicas, as novas comportamentos, etc., ele participa do treinamento, concorda com tudo, vai para a rua e continua fazendo a mesma coisa errada que sempre fez. Então, se ele não quiser aprender, esquece. Muito bom. Fabi, Cris, acho que está na hora de fechar, né? Já passamos até um pouquinho aqui, o papo estava muito bom, hein? Muito bom. Muita troca boa, gente. Muito bom Pessoal, mesmo. eu vou colocar no grupo, a próxima meta é ler até a página 122, mas fiquem tranquilos que eu vou colocar no grupo para vocês não esquecerem, tá? E isso vai dar metade do livro quase, hein? Já um bom avanço, né? Alguém queria fazer um comentário para a gente fazer o encerramento? Eu gostaria. Fazia muito tempo que eu não li um livro, né? Porque eu perdi o hábito de ler. Eu era uma devoradora de livros. E assim, o que eu percebi é que eu estou me reencontrando com a leitura. Tá super prazeroso ler o livro, muito gostoso. Mas assim, eu acho que o que faltava, que ficou faltando para a gente, que a gente foi perdendo, é o poder de concentração, né? Porque a hora que você lê um livro, você precisa estar com você, quietinho, e ter a concentração naquilo que você está fazendo. E a gente foi perdendo isso, né? Então, está sendo muito prazeroso. Acho que é muito boa a iniciativa, estou adorando. O Sérgio está mostrando o celular lá. É verdade. É um perigo, né? Você está lendo, faz plim, plim. Você fala, será que é um cliente?
será que é um dos 4 filhos? Será que é que aí você para de ler, perdeu o fio da meada, né? Perdeu a linha do papagaio, da pipa, sei lá, cada lugar do quadrado. Para mim, o que me roubou da leitura foram as séries. O Netflix Netflix. e outras cositas mais. Mas olha, Fernanda, outro dia a Cris falou uma coisa que é super perfeito nisso, que quando você está lendo, você está exercitando a sua presença, né? Você está no momento presente, você está totalmente ali. E isso para a nossa consciência a gente nem imagina os benefícios que isso vai trazer, de a gente viver o momento presente, né? Então, acho que além de tudo, ainda tem os benefícios secundários aqui. Muito legal você ter falado isso. Bom. Gente, mais um benefício secundário que a gente tem que, não sei se todo mundo é assim, mas a leitura, quando você pega à noite, no lugar de você pegar o celular para dormir, você colocar um livro. Gente, eu dormi 5 minutos, eu estava com dificuldade para dormir, agora eu pego o livro, eu durmo 5 minutos, eu estou dormindo. Falei assim, é um sonífero isso. Se você pegar à noite deitado na cama, é um sonífero. Boa, Josi, gostei. Ai, gente. Boa noite, então. Foi ótimo. Muito bom. Obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal. Até a Boa próxima. noite, meninos e meninas. Boas vendas. Boa noite. Boa noite, Até mais. Até a próxima. Um abraço, pessoal. Valeu, Tchau, obrigado. tchau. Boa Semana Santa, né? Não esqueçam de conversar com o homem lá em cima. Desligar, sair.